Hoje o nosso tema é a grande descoberta, a partir desse texto, e também a pensar que nós temos sempre aos domingos o que chamamos de descobrimento, porque sempre queremos descobrir aquilo que as Escrituras ensinam como princípios, como valores espirituais para a nossa relação com Deus. Lucas nos apresenta um quadro maravilhoso desse início de ministério de Jesus Cristo, e aqui especificamente quando ele foi para a sua terra natal, onde ele era conhecido como o carpinteiro, filho de José. Nós encontramos aqui, nesta grande descoberta, um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, que Deus nos chama a descobrir o poder da promessa dele. Veja que ele passa a descrever a partir do verso 18, algo que foi escrito 700 anos antes do seu nascimento. Foi escrito pelo profeta Isaías, que apontava a sua vinda e como ele viria, com que poder viria e com quais promessas viria e traria ao ser humano. Jesus Cristo, então, nesse tempo, ele estava ali para dizer: sou eu, em mim está todo o cumprimento da promessa. Mas é interessante quando nós próprios precisamos descobrir a promessa, que nós vamos encontrar o primeiro aspecto. O primeiro aspecto desta questão é a harmonia. Este livro não é um livro de 66 desconectados, mas de 66 que se harmonizam. Quando Isaías fala, ou quando Amós, ou quando Obadias, ou quando qualquer um daqueles fala pelo Espírito de Deus, há uma harmonia perfeita. E quando nós descobrimos a harmonia deste livro, nós percebemos que Deus assim nos liberta do conflito e nos dá o entendimento de si mesmo. Esses homens de Nazaré, naquele dia, tiveram um tremendo conflito que nós veremos no final, o resultado final. Porque não perceberam que as palavras de Isaías harmonizavam-se perfeitamente com este filho de José. Porque não conseguiram perceber que outros profetas o indicavam como humilde, como aquele que viria numa posição a mais baixa entre os homens, para demonstrar o cuidado que tem Deus pelo coração humilde, que o busca. A harmonia é o primeiro aspecto que faltou para aqueles nazarenos, aquele povo de Nazaré, não percebendo que toda a Escritura se harmonizava e se personificava na pessoa de Jesus, o Nazareno. O segundo grande aspecto que destaca-se aqui no decorrer desse texto e desses versículos, que eu gostaria de repetir a leitura do verso 18 e 19, para que possamos perceber essas três palavras-chave aqui. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus dizia isso agora de si mesmo. Já não era apenas Isaías a dizer, mas Jesus dizia: Isaías falou, e sou eu. Eu é que sou esta pessoa. E nele harmonizaria toda a Escritura, como o ponto mais elevado de toda a revelação de Deus, que era o próprio Filho de Deus estar aqui presente na terra. O auge da revelação, quando o próprio Deus se faz carne, se faz humano. Eles não entenderam a harmonia da Escritura. Eles não descobriram o poder da promessa de Deus dentro desse contexto em que tudo se harmoniza. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas procuram na Bíblia palavras que se apliquem a si mesmo e que sirvam de promessa para si, mas muitas vezes estão em desarmonia com o restante da Escritura. Estão a pedir por dinheiro, estão a pedir por saúde, estão a pedir por coisas
que as promessas envolvem tudo isso, mas talvez não se harmonizem na experiência pessoal de cada um. Porque Jesus Cristo veio, mas Ele não prometeu que nos daria dinheiro, nem nos daria saúde. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós queremos uma promessa poderosa de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que a promessa só é poderosa em nós se se harmoniza com todo o contexto em que Deus fala para nós. E se nós nos sujeitamos a esse contexto de vida e de experiência. A segunda questão que esse texto apresenta é algo muito interessante também. Dá para entender o que está escrito aí? Que palavra é essa? Abrangência. Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. A abrangência. A obra de Jesus alcança a terra toda. Todas as áreas da sociedade humana podem ser modificadas pelo amor de Deus em Jesus Cristo. E quando ele diz assim, ele diz da sua glória, da extensão e da realidade de que não falta nada mais a fazer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, trouxe o que todo ser humano precisa, inclusive no final, o ano aceitável do Senhor já não está mais a falar de coisas materiais e de necessidades humanas físicas, mas está a falar da relação aceitável perante Deus. Portanto, Jesus Cristo mostrou esta mesma realidade de abrangência do poder da promessa de Deus, quando Ele curou cegos, quando Ele expulsou demônios, quando Ele fez toda aquela obra fantástica, mas muito mais quando Ele estendeu os braços naquela cruz. E quando Ele pagou o preço, e com seu sangue, Ele anunciou o ano aceitável do Senhor. Ele disse: qualquer pecador, não importa o quão distante estiver, pode chegar à cruz e reconhecer que o pagamento foi feito. No final ele diz: está consumado. A abrangência da obra elimina o poder do pecado e nos dá o direito da ressurreição. Ressuscitaremos em Cristo, semelhantes ao próprio Cristo. E por isso Ele não apenas nos chamou de servos ou de amigos, mas Ele disse: vocês são meus irmãos. E por isso Ele disse: quando você for falar, você diga Pai, porque você que crê em mim é filho agora. A abrangência das promessas, a obra, a grandiosidade, se ela atinge o nosso coração, devemos procurar esta grandeza das promessas e vivê-la na sua plenitude. Mas há uma terceira palavra nesse sentido, de descobrir o poder da promessa de Deus. Essa palavra é muito significativa, porque há muitas pessoas no mundo procurando na Escritura, mas procurando em outras coisas também, porque parece que a Bíblia não é suficiente. Muitas pessoas procurando em Jesus, mas procurando em outros personagens. Muitas pessoas procurando a glória de Jesus, mas também a glória dos seus próprios nomes, da sua personalidade. Nós vivemos uma geração que está sustentada em cima de grandes personalidades, grandes nomes, que reúnem multidões em torno de si mesmo e perdem a realidade de que Jesus é suficiente, que Ele, o pastor, é suficiente, que Ele, o Senhor, é suficiente. Não precisamos outros senhores. Podemos estar sujeitos ao seu senhorio e todos nós, como irmãos, cultuarmos a Deus embaixo deste nome. E isso é suficiência. E se Jesus não é suficiente para mim, então eu não entendi o poder das promessas de Deus. Se eu preciso outra coisa para me sentir bem perante Deus e para me sentir justificado, se eu preciso ainda fazer penitências, se eu preciso ainda fazer algumas obras que eu acho que são necessárias,
Se eu não acho que Jesus é suficiente, se eu creio nele, mas não sei se estou salvo, então Jesus não está a ser suficiente para mim. Então o poder das promessas de Deus eu não descobri ainda. E aqui está realmente um desafio para nós. Descobrir o poder da promessa de Deus na abrangência, na harmonia, abrangência e suficiência. E descobrir que Deus quer realmente nos tornar satisfeitos nele. Por isso que Jesus diz que esta mensagem, ao entrar em nosso coração, iria fazer em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele diz que nós seríamos satisfeitos. Portanto, um cristão que não está bem satisfeito é porque não foi ainda encontrar nesses 3 aspectos da promessa de Deus a realidade, o efeito na própria vida pessoal, a aplicação pessoal. É um grande desafio nesta manhã. Nós estamos aqui num pequeno grupo. E eu não consigo deixar de falar com esta empolgação, porque para mim isso é fundamental. É fundamental que nós paremos e pensemos se a nossa vida cristã está amparada por esses 3 princípios. Se estamos olhando textos isolados e fundamentando nossa fé em qualquer coisa, ou estamos pegando a Escritura como um todo e abraçando-a, amando-a, se nós entendemos que ela abrange todos os aspectos e que nos ensina em tudo que precisarmos, e ela é suficiente. Uma segunda questão muito grande a ser descoberta é também descobrir o conflito ao conhecer Deus. Isso parece uma contradição. O próprio tema, próprio subtema, subtítulo, parece uma contradição, porque conhecer Deus implica em conflito. Veja o que aconteceu em Nazaré. Veja o que aconteceu aqui nesse texto. Não é triste que esses homens viveram com Jesus todo aquele tempo? Estavam na sinagoga ouvindo durante 30 anos. Ele esteve ali desde criança, talvez, vamos pensar que dos 4 anos para frente, não foi exatamente 30, porque ele esteve no Egito com José e Maria, quando voltaram, foram para Nazaré, e nós não sabemos se tinha 4 aninhos, talvez, mas eles o conheceram com mais impacto, desde a chegada a Jerusalém aos 12 anos, e depois como carpinteiro simples, trabalhando naquela vila, chegando na sinagoga todos os domingos e lendo textos sagrados que lhe eram dados para ler naquele dia. E este foi um dia especial, porque ele tinha passado 40 dias em jejum no deserto. Ele tinha voltado e ele tinha ido a Cafarnaum e aquelas regiões próximas, que não era muito longe de Nazaré. E ele fez tantas obras ali, tantas demonstrações do poder de Deus na sua vida, que Nazaré ficou sabendo. Alguns escritores dizem que foi a segunda vez que ele foi a Nazaré, que ele teria ido 2 vezes. Mas aqui, sem dúvida, foi a última. Nós não temos menção dele ter voltado mais lá. E eles ouviram falar do seu poder, da sua glória, mas não entenderam. E por isso encontraram um grande conflito. E quais foram os aspectos desse conflito? O que é que pode gerar um conflito para nós em relação a descobrir Deus? Nós que lutamos para desenvolver nas pessoas o desejo de descobrir Deus. Temos que também pensar que eles poderão ter conflitos. E Nazaré teve. E o primeiro aspecto é este. Então nós temos aqui a primeira questão que pode gerar conflito. Entendemos as 2 palavras e conhecemos o significado delas também. Glória e vergonha. O que isso tem a ver com o nosso texto? Se nós pegamos o verso 22 e o verso 28, entendemos o que tem a ver. Isso não estão aí os 2 extremos? A glória, a alegria, ao ouvir aquilo, os seus corações se encheram, todos, diz lá todos. E depois diz, todos foram tomados de ira. O que é que aconteceu nesse intervalo de tempo em que eles foram tomados de glória e tomados de vergonha depois, na sua atitude vergonhosa de expulsá-lo com tanta raiva, com tanta ira?
O Evangelho traz essa possibilidade de que nós sintamos o gozo da presença de Deus nessas Escrituras, mas quando nos depararmos com a opinião humana, podemos ser levados para o mundo de nos envergonhar desse livro, nos envergonhar de Jesus, por causa das críticas lá de fora, por causa da opinião social, por causa dos amigos, por causa da família, no que implica conhecer esta verdade e aceitar como verdade pessoal. Então nós podemos ser arrastados da glória de estar nessa Escritura e perceber o amor de Deus, acabar sendo arrastados para a vergonha da Escritura, para a vergonha do Evangelho. Embora este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, mas também muita gente se envergonha dele. E é interessante que quando as pessoas caminham desse caminho para aquele, por vezes eles caminham para uma rejeição permanente, absoluta. Nós temos pessoas que têm uma glória tremenda nesse livro, não trocaria por nada. Nós temos outros que, se pudesse, queimariam todos esses livros, todas as Bíblias que encontrassem, destruiriam todos os cristãos que encontrassem. Porque este é o caminho que Jesus Cristo disse, e nós podemos descobrir isso nas suas palavras. Quando ele disse: quem quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele, quando vier diante dos anjos de Deus. Percebemos o que aconteceu em Nazaré? Que eles tiveram a iluminação da glória de Deus naquele dia, como nunca. Nunca Jesus tinha dito: eu é que sou. E naquele dia ele se apresentou depois de tanto tempo estar lá. Interessante que Jesus estava lendo aqui o texto. É o único texto que diz que Jesus sabia ler. Só os mestres, só os grandes sábios conseguiam ler, porque a maioria da população não sabia ler na época. Jesus mesmo estava a ler o livro. Depois assentou-se na cadeira de Moisés, como era costume ali na sinagoga, e ele passou a descrever o que estava acontecendo. Ele diz: eu sou. E quando ele disse eu sou, ninguém mais o aceitou. Você é quem, afinal? Filho de José? Vergonha. Glória e vergonha. O que é que enche nossos corações hoje? A glória de Deus ou a vergonha do Evangelho? A segunda área que é preciso descobrir, onde há uma possibilidade de conflito, e possivelmente estamos a ver isso hoje ainda, o que está aí? Coração e razão. Onde é que vemos isso? Nos mesmos versículos. Seu coração foi tocado pelas palavras, foram profundamente comovidos por essas palavras, pela obra de Jesus, pelo que tinham ouvido falar dele, mas depois a mente começou a trabalhar. E não é que Deus trabalha sem a mente, porque o primeiro aspecto realmente é a palavra. A fé é produzida pela palavra no entendimento. Porém, quando alguém já tem esta palavra, e eles já tinham o conhecimento do que Jesus tinha feito lá fora, o coração é tocado para despertar. Muita gente tem muito deste livro, mas quando o coração é tocado, eles também reagem como os nazarenos. Muita gente já conhece muito, muita gente conhece a história do Natal, da Páscoa. Nós temos aí uma nação que é chamada nação cristã. Eles conhecem. E por isso, quando Deus toca, por vezes é mesmo no sentimento, no coração. Porque Deus usa as duas coisas. Ele usa o sentimento e a razão. Ele comove o nosso coração e diz: eu te amo. Eu amo-te tanto que dei meu filho por ti. E depois ele pergunta: você crê? E daí a gente tem aquela sensação profunda
desse amor. E depois surge em nossa razão em ação. E nós podemos concordar com este amor. Ou nós podemos dizer, não, mas isso vai modificar muito a minha vida. Ah, já não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Ah, então como é que é? Eu tenho que ter um compromisso com esta palavra? Aqui eles disseram, não é este o filho de José? Eles começaram a utilizar os seus conhecimentos socioculturais, a influência daquela cultura religiosa, para dizer que não podiam crer, que ele era o que ele estava dizendo que era. Mas o seu coração foi tocado. Uma outra questão importante aqui, que aparece também nesse mesmo contexto de descobrir o conflito ao conhecer Deus, é a questão entre a coroa e a cruz. Os judeus nunca entenderam que Jesus, antes de ser coroado como rei, ele teria que ter a cruz. Nunca entenderam que o Filho de Deus viria ao mundo e seria rei, sim, na descendência de Davi, como as profecias estão a apontar. Nunca entenderam a harmonia dessa questão, de todas as promessas apontando para o rei dos judeus, o rei do mundo todo que seria, mas que primeiro tinha que passar pela cruz. E isso também muitos cristãos não entendem. Quando acontecem os problemas na sua vida, eles passam a dizer, e Deus onde está? Não percebe que estamos aqui no mundo e aqui é um lugar de cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz. E enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que enfrentar esta realidade, até o dia em que o Senhor nos der a coroa de glória, no tempo em que estivermos com Ele na eternidade. E assim a Bíblia se harmoniza perfeitamente. Então, quando os crentes passam por provas, às vezes entram em conflito e começam a reclamar de Deus. Afinal, Deus está onde? Por que eu tenho que sofrer tudo isso? Por que isso me acontece? Parece que Deus não me ouve. Não percebe que estamos no lugar onde a cruz acontece. E isso está aqui também nesse mesmo versículo. Ficaram tão cheios desse momento tão glorioso na sinagoga como nunca. E no momento seguinte olharam para ele e tu és o filho de José. Tu és o filho de José. Mateus diz, nós conhecemos os teus irmãos, está aí o Tiago, está aí o José, tinha um com o nome de José também. E as tuas irmãs também estão por aí. Nós te conhecemos, filho de José. Não perceberam que este filho de José estava aqui para carregar a cruz? Não para receber a coroa? A multidão do capítulo 6 do Evangelho de João queria levá-lo à coroa, logo depois da multiplicação dos pães. Jesus teve que dizer aos discípulos, saiam daqui, vão para o outro lado. E Jesus subiu a montanha, para não deixar que eles o levassem a pensar que ele devia ser rei, quando na verdade ele veio para dar a sua vida em resgate dos pecadores. Uma terceira questão que nós precisamos descobrir, é descobrir o próprio Jesus. Nós devemos descobrir, sim, o poder das promessas, descobrir que há um conflito, mas nós temos que descobrir também quem é Jesus, porque quem é Jesus é que faz toda a diferença. É aqui que está no ponto mais elevado de toda a descoberta humana. Porque muitos sabem e dizem, Jesus é um profeta, Jesus é Senhor, Jesus é um poderoso, o mais poderoso de todos. Mas esse, será que é o auge da descoberta? Será que é aí que encontramos Jesus? Eu conversava com alguém no voo vindo de Colônia para cá, para Lisboa, e esta senhora, por alguns momentos, me parecia uma verdadeira cristã. Cada coisa que eu dizia sobre o Evangelho de Cristo, ela dizia, também creio assim. Num dado momento, quando eu percebi de onde ela era, eu disse, mas quando a sua religião disser assim, alguma coisa que a Bíblia dizer ao contrário, quando esse profeta que você crê, que é o último deles, porque ela me disse, mas a Escritura progride, ela desenvolve, a revelação de Deus se desenvolveu mais, e Deus enviou Joseph Smith.
E ele então é o profeta. Agora, Jesus, muito bem, ele veio à cruz. Ele é o Salvador. Eu disse, quando Joseph Smith disser alguma coisa que está contrária ao que Jesus disse, em quem você irá crer? E ela não me respondeu. E quando ele disser que no céu haverá casamentos e quem for mais fiel aqui terá lá muitas bênçãos nesse sentido, e Jesus disse, no céu não se casam nem se dão em casamento, então em quem você crê? E ela não me respondeu. Mas continua a afirmar que Jesus é o Salvador, mas que não é suficiente. Que a sua obra não é abrangente. Quem é Jesus? É aí que se encontra toda a diferença para a eternidade. Ele pode ser muito importante em sua vida, mas ainda assim, essa pessoa que o acha importante ir para o inferno. Por quê? É por isso que nós precisamos perceber aqui a descoberta de Jesus nessas 3 palavras. E eu queria convidá-los a uma leitura em outro evangelho agora, muito breve, para dizer que a sua mensagem foi apresentada, ele começou. Esse foi o começo, nós estamos no começo. Mas eu queria pedir que você abra em Marcos 1, 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. 1, 14 e 15. Constantino, pode ler para nós Marcos 1, 14 e 15? É o começo do ministério de Jesus. É um texto paralelo a esse que estamos a ler. É um texto que se harmoniza perfeitamente com esse. Está a dizer, Jesus começou, provavelmente ele está em Cafarnaum falando isso, mas ele está a falar isso em todos os seus começos. E o que ele começa a dizer? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Está a ver a mensagem? A mensagem de Jesus começa aqui, ó. Arrependimento, que Nazaré não conheceu. Que Nazaré escondeu-se atrás da figura do José, o Jesus, filho de José, e por isso não conheceu o Jesus, filho de Deus. A mensagem de Jesus Cristo naquelas sinagogas, naquele início, quando ele começa agora o seu ministério, depois da tentação no deserto, por 40 dias. A mensagem é essa, o tempo chegou, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Era a hora do coração humano cair, os joelhos se dobrarem e dizer, Senhor, eu sou mesmo pecador. Quanto mal eu já fiz. Ah não, mas tu és bom, tu já fizeste muita coisa boa, já ajudaste aquele fulano. A razão vai entrar em questão. A razão vai combater esse toque de Deus no íntimo da alma. E você vai começar a dizer, não, mas eu fui um bom pai, eu tratei bem os meus filhos, eu sou um bom vizinho, eu sempre trabalhei. Tá bom, briga então com o teu coração diante de Deus, brigue. E comece a dizer tudo o que você tem de bom. E nunca se arrependa do que tem de mal. E assim, Jesus Cristo nunca será teu Salvador. Mas se nesta hora, quando ele diz arrependei-vos e crede, arrependa-se e creia. E quando ele diz isso ao coração, o teu coração é comovido, porque não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo. E se ele não fizer, não adianta nada o meu esforço aqui. Não vale nada, apenas vale a palavra sempre terá valor para Deus, mas o meu esforço nada terá valor. Mas eu sei que o Espírito Santo faz a obra dele, como ele quer. É como diz, ele sopra, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo está a fazer uma obra que eu não sei. Como está a fazer no meu coração, no seu. No meu até eu entendo um pouco.
Não consigo entender tudo ainda com a minha mente tão fraca diante da grandeza. Mas eu entendo um pouco, mas no seu eu não sei. Só que aqui está o começo. Cair prostrado e abandonar toda a ideia de que eu sou bom, de que eu posso, de que eu tenho, porque a suficiência vem dele. Na verdade eu não tenho. Na verdade o que eu posso não é suficiente. E aí está o momento em que ele esperava que Nazaré se prostrasse. E aquele povo cresce nele, porque era essa a segunda questão. Nós queremos ver aqui que não apenas conhecer a mensagem, mas conhecer a sua própria pessoa. E nesse sentido eu queria dizer que, para conhecer a própria pessoa de Jesus, nós temos duas possibilidades aqui. Não há outra alternativa que se harmoniza com a Escritura. Ou nós vamos tê-lo como carpinteiro, ser humano, profeta, qualquer uma coisa que seja figura humana, ou nós teremos como Deus. Mas a Escritura diz que devemos saber que são os dois. E é interessante que quando nós definimos as porcentagens, nós nunca colocamos 100% de cada lado, porque sempre as porcentagens se dividem, é 20 de um lado, 80 do outro, ou 50 do lado e 50 do outro. Mas quando pegamos a harmonia da Escritura, ele é perfeitamente humano, e ele é perfeitamente divino, é 100% de cada lado. É a única natureza, é a única pessoa que traz tudo o que Deus é e transforma isso numa figura humana, tudo o que o homem é, menos o pecado. Para poder entender bem a nossa natureza, saber quem somos, sentir o que sentimos, sofrer o que sofremos. E como homem de dores, diz a Bíblia, era o homem que mais sofreu, diz a Bíblia. Ser levado a sofrer a morte, a sofrer a sepultura. E também receber como Deus a ressurreição dos mortos, a chegada à presença do Pai. E poder dizer, tu me conheces assim? E poder dizer se nós o conhecemos como homem e Deus, não apenas como humano. Mas como é que eu posso aceitar que Jesus Nazareno é Deus? Isso é impossível, diz alguns, né? A Bíblia vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único. Então não está a falar da raça humana, que é a criação de Deus. Está a falar de alguém que estava na terra como humano, mas que tinha a mesma essência do Pai de Deus. E nesse campo da explicação do Filho, do Pai, do Espírito Santo, a mente humana se perde e nós entramos em mistérios que nós não temos uma explicação exata, mas Deus diz que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu aceito. Mesmo que a minha razão não acompanhe a glória da divindade, da forma como Deus diz, mas Ele apenas diz, e está dito para mim, é suficiente para mim que Ele diga. Esta palavra não se contradiz. Mas quando Ele disse, eu sou, o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos e disse, é digno de morte, está a dizer que tu és Deus. Nenhum homem pode ser divino. E ele tinha que dizer, ele não podia mentir. Ele foi confrontado, diga-nos a verdade. Tu dizes que és Deus? Ele disse, sim, tu dizes. O sumo sacerdote o condenou não por um mal, mas por uma verdade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Descobrir Jesus é o ensino fundamental, é o centro de toda a descoberta. E descobrir Jesus requer a eternidade. Não pense que nós vamos descobrir Jesus na sua eternidade, nesse tempo aqui na terra. Por isso Deus disse e colocou a eternidade no coração humano, porque conhecer Deus requer o tempo, e mais que o tempo, a eternidade. Nós possamos gastar tempo aqui nesta vida para descobrir, mas eu gostaria de chegar já ao final, na terceira questão aqui, descobrir Jesus
não é apenas descobrir pelo arrependimento e fé, mas nem apenas para descobrir em sentido pessoal, mas também em sentido de comunhão. E eu gostaria de colocar as últimas palavras aqui que implicam nesta comunhão. A primeira questão, já vou mencionar aqui, é pela fé. É por isso que eles não descobriram naquele dia. Porque em vez de eles colocarem a fé no seu coração, eles colocaram a razão e disseram: tu és filho de José, não posso crer. Não posso crer. E há muitos conceitos na nossa vida que a gente diz: não posso crer. Mas se Deus diz, eu devia dizer: eu quero crer. Porque Deus diz, não importa se a minha razão não acompanha. Se a palavra de Deus diz, eu quero crer. Para descobrir a comunhão é por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não podemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, nunca teremos comunhão com Deus. A segunda questão que ele apresenta aqui, para descobrir Jesus, e eu gostaria de citar onde é que está no nosso texto essa questão da fé, antes de colocar aquela. Vocês já leram a história da viúva que ele apresenta aqui? Quando os nazarenos o rejeitaram, ele disse: olha, não é incomum isso, porque lá na época, quando Elias, o profeta, precisou de ser acolhido por alguém, não foi procurar uma viúva em Israel, havia muitas lá. Foi procurar uma viúva lá de um outro povo. E o que aquela viúva fez? Vocês lembram? Elias disse: eu preciso um bocado de pão, senhora. E ela estava a juntar gravetos. Eu vou citar a história muito brevemente. E a senhora olhou para o profeta Elias, nunca o tinha visto, não o conhecia. E ela disse: Senhor, eu tenho só um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu tenho o meu filho, eu só consigo fazer 2 bolinhos, Senhor, e depois vamos morrer. E o Elias disse: pois bem, faça primeiro para mim. Ela entrou lá pela fé. Ela aceitou a palavra pela fé. E ela fez primeiro para o Elias, desconhecido até aquele momento, mas que vinha em nome do Senhor. Entregou a Elias. Seu filho poderia ficar sem. Mas ela sabia das promessas. Quando ela fez pela fé, ela teve até acabar o período de fome. Porque o azeite da botija não acabou mais. Foi isso que Elias tinha dito: faça primeiro para mim. Porque está escrito assim, Deus está dizendo isso para a senhora, que o azeite não vai acabar, e que a farinha também não. Ela creu, e pela fé ela fez primeiro para Elias. E Jesus tinha dito isso aos nazarenos, porque Jesus queria. Eles disseram: faça-nos um milagre aqui então, porque tu és o filho de José. Ele disse: a viúva não exigiu um milagre de Elias. A viúva não pediu nada dele. E eu já fiz lá. É como se ele dissesse isso: eu já fiz lá, vocês já sabem. Então hoje eu só vou exigir fé de vocês. E por isso ele contou a história da viúva. Ela agiu por fé. Vocês vão agir por fé? Vocês vão entregar-se hoje a fé em mim, hoje aqui em Nazaré? Dizia ele. E a outra questão que ele menciona é do Naamã. E isso ofendeu gravemente o orgulho dos judeus. Porque primeiro, essa era uma viúva de um país vizinho, não era de Israel, não era uma pessoa digna, como diziam eles. Eles achavam que há pessoas que não são dignas. Mas Jesus então contou do Naamã. Por quê? Qual é a relação de Naamã com essa questão?
Alguém pode ler as duas palavras bem alto, em voz alta? Humildade e obediência. Era essa a relação com Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? Quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, não era mais o Elias, da viúva aqui, é agora o próximo profeta. E quando Naamã chega na casa deste homem, Eliseu, o profeta, que iria curá-lo da lepra, o Eliseu não veio na porta recebê-lo. Mandou o seu servo: diga a esse homem que vá lá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes e ele será limpo. O Naamã ficou revoltado, porque o Eliseu não veio. Ele era um grande general e o Eliseu não veio. O grande profeta não veio receber o grande general, manda um servo. Ele ficou irado. E essa ira teve que mudar, porque era o orgulho dele que não o deixava ir ao Rio Jordão. O orgulho não o deixava obedecer. Então ele tinha que abandonar o orgulho para poder obedecer. E quando Jesus contou essa história em Nazaré, ele queria que eles percebessem que se nós guardamos o orgulho no coração, nunca seremos obedientes, nunca manifestaremos a fé. E assim essa história encerra, e nós vamos finalizar a história com o último versículo. Com o último versículo. Os últimos aqui, eu não vou só citar o último. O verso 28, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Que contradição nessa situação também. Como é que ele é pego? Não sei como, mas o agarraram, o arrastaram, ele subiu o monte, e ele chegou no ponto mais alto, onde iriam empurrá-lo. E diz, ele saiu no meio deles e foi embora. Porque ele não é apenas o filho de José. A força que o prendia por homens fortes, a sinagoga inteira, diz, todos eles se encheram de ira. E iriam jogá-lo sim no abismo. Mas o texto simplesmente diz, ele saiu do meio deles. Como ele saiu? Então ele foi sozinho lá para cima? Não, o texto diz que o agarraram e o levaram. Mas ele saiu. E ele mostrou que ele não era apenas o filho de José. Ele mostrou que ele não estava controlado pelas forças deste mundo, mas pela glória da promessa de Deus, que o levaria à cruz para pagar pelos teus e meus pecados. Agora, o final de toda a tua história e da minha será mesmo dos nazarenos. Espero que não. Mas no sentido de decisão, sim. Ou nós vamos abraçá-lo, para dizer, eu te recebo como meu Salvador, eu me arrependo, por favor, perdoa os meus pecados. Ou nós vamos agarrá-lo e tentá-lo retirar da nossa vida para sempre. Só que ele não será preso pelas nossas forças, pela nossa incredulidade. Ele continuará a fazer a sua obra na terra, em corações que o recebam, em pessoas que queiram alimentar a sua mente com esta palavra dentro dos conceitos básicos dela. E dentro de uma visão real de Jesus, o Filho de Deus. Que Deus nos ajude nesta hora, depois de chegarmos ao final desse tema, que nós possamos colocar esse ponto como base da nossa fé, conhecendo Jesus, começando aqui e chegando aqui. Pelo arrependimento e fé, entendendo mais e mais da sua pessoa, confiando mais no seu amor, e pela mesma fé caminharmos em humildade e obediente. Deus nos abençoe. Amém.